Gente, boa tarde. Meu nome é Luciana Souto, eu sou representante da área de mineração que acabou de ser citada. Eu vou falar um pouquinho. Não tem problema nenhum. Eu vou falar um pouquinho sobre a área que eu atuo, que é na área de responsabilidade social. A palestra que a gente tem aqui hoje é sobre voluntariado. Na verdade, eu sou de uma outra gerência que se chama Direitos Humanos e Políticas Sociais. Tá? E eu vou falar um pouco de voluntariado, mas se eu não souber responder todas as dúvidas, por favor, fiquem à vontade para enviar e-mail, que eu consigo descobrir todos os dados e todas as informações a mais que vocês precisem. Tá? Vou começar falando um pouquinho sobre a Vale, né? A gente tem como missão transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável, e como visão ser a empresa de recursos naturais global número 1, em criação de valor de longo prazo, com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta. Tá? Essa visão ela mudou recentemente e ela reflete muito bem o que a gente hoje traz como incorporação, desenvolvimento sustentável e responsabilidade social para o negócio da empresa. Né? A palavra planeta, inclusive, aí até um pouco ousada, quando a gente realmente coloca essa visão de que a gente quer sair dos muros da empresa e realmente contribuir de uma forma mais global. Tá? Como que a gente faz isso? O negócio da Vale ele está estruturado a partir de um ciclo de vida. Tá? Esse ciclo de vida é o ciclo de vida da mineração. É claro que a gente tem outras frentes como a logística também, mas o principal ciclo hoje na Vale é a mineração. Tá? O ciclo da mineração ele começa com a pesquisa mineral, que é exatamente quando os geólogos vão pesquisar se há viabilidade para explorar minério naquela região. Tá? Depois de toda uma parte de pesquisa mineral, que é realmente muito extensa, e tem uma série de projetos que acabam não indo para frente, porque na fase de pesquisa mineral a gente pesquisa muita viabilidade e pesquisa bastante o que realmente pode se tornar um projeto para Vale ou não, a gente parte para o planejamento. Tá? E aí no planejamento é quando a gente vai analisar todos os riscos do negócio, a gente vai planejar como que será a construção daquele projeto nos próximos anos. E quando a gente fala em mineração, a gente está falando de um projeto longo. Né? Geralmente uma mina ela tem mais de 10 anos, pode ter até 100 anos, por exemplo. Então, realmente é um projeto que a gente vai analisar todas as variáveis possíveis. Depois do projeto, o projeto sendo aprovado, a gente vai para a fase de implantação. A fase de implantação, a gente diz que é a fase onde as coisas começam a acontecer. Então, é quando você começa a construir, é quando você começa a definir as suas alternativas logísticas. Né? E aí, você, depois de um período de implantação, você vai para a operação, que é realmente quando a mina começa a operar. E no final, depois de todo esse ciclo, você tem a fase de fechamento, que também é muito importante, porque quando você faz o fechamento da mina, você não deixa aquilo como ela estava. Né? Você tenta fazer toda uma área de recuperação, você tenta fazer todo um trabalho junto à comunidade para poder garantir que a sustentabilidade passe por todas essas fases. Né? Então, o nosso compromisso hoje é realmente conseguir que a gente tenha sustentabilidade em todos esses momentos do ciclo da mineração. Tá? Para isso, a Vale ela traz na sua... Até no relatório de sustentabilidade vocês podem encontrar, a gente lançou uma política de desenvolvimento sustentável em 2007, né, que foi quando a gente começou a aderir ao relatório de sustentabilidade. Essa política ela tem 3 frentes, 3 grandes pontos que a gente coloca. O primeiro é que a gente se entende como um operador sustentável. Isso quer dizer que, como operador sustentável, a gente, dentro de casa, vai tentar garantir que todos os riscos sejam mitigados, que todas as operações e as práticas internas sejam sustentáveis. Em relação ao segundo ponto, é o catalisador do desenvolvimento local. Tá? A Vale ela entende que ela é muito ligada ao território. Né? É diferente de uma offshore, por exemplo, ou de uma indústria de bem de consumo que você pode, que existe um termo que se chama shopping around, que você pode escolher o seu local. Né? A Vale está ligada ao território, ela vai se instalar naquela comunidade, porque aquela comunidade é onde você tem o minério. Né? Você não escolhe o lugar onde você opera. Né? E por estar ligada ao território, a gente tem toda uma lógica de trabalho de desenvolvimento local, das comunidades que são vizinhas à área. Tá?
e também agente global da sustentabilidade, que é aí um momento em que a gente passa a pensar na sustentabilidade para fora da localidade onde a Vale atua. Tá? Falando um pouquinho mais sobre essas frentes, né, que eu acabei de apresentar brevemente, com o operador sustentável, por exemplo, a gente tem vários sistemas, por exemplo, sistemas de gestão ambiental, a gente tem vários mecanismos de prevenção de riscos, sistemas internos onde a gente consegue garantir, de certa forma, como que a gente vai mitigar todos os riscos de sustentabilidade que a gente possui. Tá? Eu trabalho na área de direitos humanos. Então, por exemplo, a gente tem uma política de direitos humanos que foi lançada em 2009 e eu trabalho na gestão dos riscos de violação de direitos humanos, ou seja, mitigando todo tipo de possível risco que a gente tenha de envolvimento com trabalho infantil, envolvimento com trabalho escravo, envolvimento com mineração artesanal, na nossa cadeia de valor. Então, é um trabalho que realmente a gente faz de prevenção. Né, porque a gente sabe que a Vale tem uma dimensão muito grande, né? Então, é claro que a gente precisa ter sempre muita atenção a tudo que a gente está fazendo, as empresas que a gente está contratando. Então, esse é o trabalho por trás de mitigação, de prevenção, para que nenhuma ocorrência desse tipo aconteça. Né? Então, isso é como a gente encara essa dimensão de operador sustentável. Catalisador do desenvolvimento local, a minha área também está localizada no departamento que a gente chama de relações com comunidades. Tá? Em relações com comunidades, a gente olha muito para essa parte do território. O que a gente tem hoje de ferramenta? A gente faz diagnóstico do local, a gente faz diagnóstico de quais são os principais déficits, por exemplo, de infraestrutura, de educação, de saneamento, habitação. A gente tem mecanismos de reclamação e denúncias que a gente faz consultas locais para saber quais são as principais demandas, né? E a gente tenta sempre trabalhar numa lógica de uma parceria social público-privada, né? Que a gente, na verdade, tenta desenvolver aquela comunidade, aquele território, município, mas não simplesmente com a empresa entrando com aporte de recursos, mas ela dando a mão para a comunidade e junto com o governo local tentando catalisar esse desenvolvimento. Tá? Porque a gente acredita que só através dessas parcerias que isso é possível a longo prazo. Como agente global da sustentabilidade, a gente tem também algumas iniciativas, né? Por exemplo, o Programa de Carbono, a gente tem o Fundo Vale, que é um fundo criado para investir em organizações que estão mapeando as principais questões de meio ambiente e sustentabilidade no Brasil. E aí, nesse caso, independe do local, então não é somente no local onde a Vale atua. E a gente aqui consegue também extrapolar um pouco os muros da empresa, tentando trazer cada vez mais, né, essa visão de que, pelo tamanho que a gente tem que ser pioneira, né, e ter as melhores práticas no mercado, até para você motivar que as outras empresas também adotem esse mesmo padrão. Aqui tem um pouquinho da estrutura, né, que hoje em dia a gente tem em relação à sustentabilidade. A gente tem uma grande diretoria executiva. Essa diretoria executiva, ela reúne recursos humanos, SS, que é saúde e segurança, sustentabilidade e energia. Então, é um grande guarda-chuva, né? A gente tem a diretoria de meio ambiente embaixo dela e a diretoria de relações com comunidades, tá? Eu faço parte da diretoria de relações com comunidades. E a gente tem um outro braço, que é o braço que se chama Fundação Vale, que é uma fundação ligada à Vale, mas que não faz parte da Vale, né? Uma instituição diferenciada. Tá? Como que a gente diferencia o que é a atuação do Departamento de Relações com Comunidades para o que é a atuação da Fundação Vale? A gente costuma dizer que a gente tem algumas questões que são obrigatórias e morais. Tá? Obrigatórias ou porque estão num termo de ajustamento de conduta, ou porque foram parte do licenciamento, ou porque são questões que devem ser feitas independente de estarem previstas ou não. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma grande ferrovia cruzando algumas comunidades, você tem que construir passarela para garantir o acesso das crianças à escola, mesmo que isso não esteja escrito em nenhum lugar. Então, a gente entende isso como uma obrigação moral nossa. Tá? Então, toda essa parte de condicionantes sociais, ela é tocada pela área de relações com comunidades, que faz a gestão do impacto, faz o investimento social obrigatório e gere os projetos com o olhar da responsabilidade social. Tá?
Fora isso, a gente tem a fundação. A fundação, ela tem um foco mais voltado para o investimento social voluntário. Então, ela tem algumas áreas de atuação onde ela vai investir, independente do impacto que está sendo gerado. Tá? É claro que você sempre atua no local onde você tem presença, porque a gente acredita que é ali que a gente deve investir. Mas ela tenta focar mais em parcerias com o setor público, em parcerias com o governo, para poder promover algo além da mitigação dos impactos, tá? Além da responsabilidade social que advém do negócio da empresa. Em relação à fundação, a gente tem, como eu falei, algumas grandes frentes, que são 3 grandes pilares, que hoje em dia estão baseados em saúde, educação e geração de renda. E a gente tem também investimentos em cultura e esporte. Esse aqui é o panorama de tudo que a gente trata no Departamento de Relacionamento com Comunidades. Eu sou da caixinha ali em cima, Direitos Humanos. Eu vim falar para vocês de voluntariado, que é uma outra gerência do nosso departamento, mas que também está muito ligada a tudo que a gente faz, tá? Então, a gente trata... cada uma dessas caixinhas é uma gerência dentro da Vale, tá? Então, a gente trata de gestão de questões críticas de stakeholders, gestão de demandas da comunidade, a gente tem uma gerência só para lidar com povos indígenas e comunidades tradicionais, uma gerência para abordar dispêndios sociais, diálogo social, remoção involuntária, infância e adolescência, realização de diagnósticos socioeconômicos, gestão dos impactos sociais e infraestrutura. Aqui a gente tem algumas gerências que abordam 1 ou 2 mais desses temas, mas esses são os principais assuntos que a gente trata hoje no departamento. Em relação ao voluntariado, agora saindo um pouco da apresentação da Vale, eu vou entrar mais no conceito de voluntariado e de voluntariado corporativo. E o que a gente tem feito hoje na empresa. A gente adota o conceito da UNV, que o voluntariado é um meio poderoso de engajar as pessoas na luta contra os desafios do desenvolvimento. E pode transformar o ritmo e a natureza do desenvolvimento. O voluntariado traz benefícios tanto para a sociedade em geral, quanto para o voluntário individual, por reforçar a confiança, a solidariedade e a reciprocidade entre os cidadãos e criar oportunidades para a participação. A gente tem uma definição também que vem da Lei 9608, de 98, que é relacionada ao que seria o voluntariado, né? Para o voluntariado corporativo, a gente entende também que é o apoio formal e organizado de uma empresa a seus funcionários e aposentados que desejam servir voluntariamente uma comunidade com seu tempo e habilidade. O conjunto de ações realizadas por empresas para incentivar e apoiar o envolvimento de seus funcionários em atividades na comunidade. E uma iniciativa de responsabilidade social das empresas visando incentivar, organizar, apoiar e reconhecer ações voluntárias de participação cidadã de seus profissionais e demais públicos de relacionamento em prol da sociedade. A gente entende que desde a década de 80 houve um boom, né, num voluntariado associado às empresas, né? Esse é um assunto que não era muito comum, né, há muito tempo atrás. Eu acho que isso veio muito também a cargo de todas as demandas e todas as questões ligadas à responsabilidade social, né? Então, a gente via até, como eu posso dizer, uma demanda reprimida, né? Uma demanda reprimida porque a gente tem muita gente dentro de uma organização, a gente tem uma capacidade de mobilizar essas pessoas, né? E a gente tem muita gente que queria fazer ações voluntárias e não tinha nenhum mecanismo de organizá-las e conseguir fazer com que isso efetivamente trouxesse benefícios e ações e algo organizado, né? Então, eu acho que vendo essa capacidade de organização que a gente tinha e a vontade dos empregados em se organizarem para realmente ter um programa de voluntariado, que a gente começou a se mexer, né, e começou a organizar um programa corporativo de voluntariado. Hoje em dia, a gente fala que o voluntariado corporativo é uma situação de ganha, 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 né, porque todo mundo ganha. A gente tem os ganhos para a comunidade, né, que é você realmente ter uma melhora na qualidade de vida, é você ter, né, a oportunidade de conseguir contribuir para o desenvolvimento da localidade onde você mora, contribuir para ajudar naquilo que você tem maior entendimento. Para os voluntários, a gente tem o ganho, né, deles poderem, às vezes, aproveitar das capacidades que eles têm para poder
né, fazer uma ação voluntária ou para poder colocar isso de uma forma mais facilitada, né, porque às vezes você quer ser voluntário, mas você não sabe como, né, eu acho que essa é a maior questão. Todo mundo fala, eu adoraria ajudar, mas eu não sei nem por onde começar, e aí na correria do dia a dia você acaba que deixa isso de lado, né, então quando você tem dentro da sua empresa, né, um comitê, você tem um grupo que estimula o voluntariado e que te facilita o acesso a esse tipo de ação, organiza, né, é muito mais fácil para você poder fazer, para você poder se filiar, né. E para a empresa, ela tem um ganho muito bacana, porque ela ajuda a fortalecer também, né, de uma forma informal, o nosso diálogo social com as comunidades, ela ajuda a gente a entrar nas comunidades, a ajudar realmente aonde a gente está presente. Ela influencia também no clima organizacional, né? Então, quando você tem uma grande ação, você vê todo mundo mobilizado, você vê que as pessoas realmente se sentem mais leais àquilo que elas estão fazendo e se sentem mais motivadas a se unir, né? E ter um clima melhor de trabalho. Por isso, a gente tem como objetivo, no voluntariado corporativo da Vale, disseminar a cultura do voluntariado na empresa, né, mobilizando, apoiando e reconhecendo as ações dos voluntários da Vale, contribuindo para o desenvolvimento e engajamento dos empregados, trazendo benefícios e estreitando os laços com as comunidades onde a Vale atua. O histórico do programa, a gente pode falar um pouquinho que começou em 2004. Né? Em 2004, a gente começa com a Fundação Vale, que é esse braço social da Vale. Né? Em 2009, a gente tem uma reestruturação do programa, né, de voluntariado, que era um pouco disperso. Em 2010, a gente realmente cria um novo branding, a nova marca, que é Voluntários Vale, que essa também é a camisa que eu estou usando, que a gente traz o slogan, né, que é o que faz bem, o que você faz bem para alguém. Né? Então, a gente começa a mobilizar realmente de uma forma mais estruturada o programa de voluntariado da Vale. Em 2011, a gente teve um marco, que foi a campanha da região serrana, que a gente apoiou. A gente teve a criação de uma gerência somente voltada para o programa de voluntariado, né, que hoje a gente tem. E em 2012, né, a gente começou a criar as diretrizes para o voluntariado corporativo e visitas diagnósticas de capacitações dos comitês regionais. Às vezes, assim, essa criação da gerência, essa criação do programa, às vezes a gente se pergunta, mas precisa dessa mobilização toda, essa estrutura toda? É porque a gente tem que pensar que a gente hoje tem mais, né, de 60 mil empregados, a gente tem Pará, a gente tem interior do Pará, a gente tem Maranhão, a gente tem Minas Gerais, a gente tem uma estrutura muito grande e com muita gente com vontade de apoiar e como que a gente organiza essa estrutura toda, né? A gente não pode ter apenas 2, 3 pessoas aqui no Rio de Janeiro organizando para o Brasil inteiro. A gente tem que criar mais capilaridade para conseguir fazer com que as ações locais elas se desenvolvam com facilidade, né? E não com uma burocracia, uma lentidão. Hoje em dia, a atuação do programa está focada em 4 grandes frentes. Né? Primeiro, a gente tem os comitês regionais. Então, foi a solução que a gente teve para esse problema da nossa capilaridade e presença em muitos territórios. Então, cada local onde a Vale atua, a gente tem um comitê regional, que é um comitê que é empoderado para poder tratar das ações de voluntariado naquela região. Tá? A gente tem projetos institucionais que são criados e desenvolvidos pela Vale com o objetivo de oferecer oportunidades de ação voluntária. Então, são projetos específicos, por exemplo, na área de educação, eu vou mostrar um pouquinho de engenheiros, de reunião de engenheiros para apoiar. São projetos mais específicos, geralmente são tocados aqui pelo nosso corporativo no Rio de Janeiro. A gente tem campanhas institucionais, então campanhas que são feitas dentro da empresa para momentos como Natal, Páscoa, agasalho, então são grandes campanhas. E a gente tem campanhas emergenciais, então sempre que existe alguma situação de calamidade, a gente também aciona o comitê de voluntariado para poder apoiar. Hoje em dia, como eu estava contando, são 31 comitês, né? Então a gente tem em Minas Gerais 14 comitês, no Pará 5 comitês, São Paulo 4 comitês, Maranhão 2 comitês, Rio de Janeiro 2, Sergipe 2, Bahia 1, Espírito Santo 1, Goiás 1, Mato Grosso do Sul 1 e Piauí 1 comitê. Então, o Rio de Janeiro, o corporativo é a equipe que gerencia o funcionamento desses comitês e gerencia como as ações estão sendo realizadas. Tá?
E aqui são as localidades onde estão cada um desses comitês, nos estados. Bem, a gente agora vai passar um pouquinho sobre as principais ações. Eu vou falar sobre elas, mas depois a gente tem alguns vídeos que eu trouxe que eu acho que falam melhor do que eu, porque são as próprias pessoas, os voluntários e aqueles que estão participando do programa, contando o seu relato, né? Mas eu vou apresentar um pouquinho para vocês. A gente tem o Dia V, que é sempre o primeiro domingo de dezembro, que a gente realiza um grande dia que a gente chama de Dia do Voluntariado. Então, a gente faz diversas ações. Né? Por exemplo, em 2012, a gente teve 53 ações realizadas no Brasil inteiro, 3.319 atuações voluntárias e mais de 14 mil beneficiados diretos. Aqui é uma campanha que foi feita durante o Dia V para uma brinquedoteca. Campanha emergencial, a gente tem, como eu falei, campanhas em casos de alguma calamidade, algum desastre natural. Nesse caso aqui é a foto da campanha que a gente fez para a região serrana. Então, a Vale fez uma campanha onde, se você doasse R$1, a Vale colocava o dobro, ela doava 2. Né? Então, a gente estimulou, a gente criou uma conta e aí depois repassou esse dinheiro para organizações que estavam apoiando as vítimas das chuvas na região serrana. Então, esse foi um momento também que a gente sempre traz também os voluntários, né, as pessoas que se colocaram à disposição para poder apoiar, entregar tudo. Então, é sempre uma grande mobilização. Esse depoimento vai estar no vídeo depois. A Roda de Aprender é uma das campanhas institucionais que a gente... É um dos projetos institucionais que a gente tem, que é utilizar os nossos empregados, que são voluntários, a oferecerem apoio em matemática e português para alunos de escolas municipais no Rio de Janeiro. Né? Então, a gente teve 70 aulas de língua portuguesa e matemática, 67 alunos atendidos e 67 voluntários participantes em 2011 e 2012. Engenheiros na Escola foi um dos projetos também que a gente tem, que é muito bacana. Nesse caso, eu acho que é bem legal que a gente percebeu que há um potencial das pessoas que trabalham na Vale, que são engenheiros, que gostariam de utilizar a própria engenharia para poder ajudar os outros. Né? Então, a gente viu essa demanda, né? E a gente viu também que existia uma demanda, nesse caso aqui, foi no Maranhão, em São Luís, para as escolas poderem acessar recursos federais para reestruturar a infraestrutura das escolas, precisavam preencher o LSE, que é um levantamento que é solicitado pelo MEC. Tá? Só que elas não conseguiam nem criar planta para poder submeter ao MEC. Né? Então, o que a gente fez? A gente solicitou que os engenheiros da Vale nos ajudassem a ir nas escolas e fazer as plantas para poder submeter ao MEC, para eles poderem acessar os recursos federais. Então, na verdade, foi muito bacana. Né? A gente teve escolas avaliadas, 181 escolas avaliadas em 5 municípios, em 4 finais de semana. Então, levamos todos os voluntários e engenheiros, eles fizeram a planta no AutoCAD, submeteram para poder ter acesso ao recurso federal. Né? Porque são escolas realmente muito carentes do interior do Maranhão. E foram 190 engenheiros voluntários. Né? Então, imagina organizar todos os engenheiros que se voluntariaram a ir para lá para poder ajudar a projetar. Né? E 28 mil alunos que estavam matriculados nessas escolas. E, além disso, mesmo se não conseguiram o recurso, né, eles agora têm toda a estrutura para poder perguntar, né, e questionar o que tem que ser feito de melhoria. Né? Porque eu acho que esse é um exemplo muito bacana da gente conseguir aproveitar o conhecimento que a gente tem na empresa para uma ação voluntária, que para o engenheiro ali é muito simples, né? Ver quais são os déficits, quais são os problemas da estrutura da escola, né? Ele poder avaliar e poder fazer um parecer. Né? E foi uma atitude bem legal. A gente teve um outro projeto que a gente fez um piloto, que nem está aqui na apresentação, que foi os geólogos na escola também. Desse projeto eu participei e, na verdade, a ideia era o seguinte, era mostrar para as crianças que vivem ali do lado de uma mina, né, que tem aquele impacto visual gigantesco, que os pais trabalham ali, para que servem os minérios? Para que serve, né, o minério de ferro? Para que serve o níquel? Né? Coisas que a gente nem sabe, né? Então, assim, para que servem os minérios? Porque as crianças não sabiam, né? Na verdade, assim, a maioria das pessoas não sabe, né? Porque eu acho que a Vale é difícil porque você não tem um produto final.
né? Você tem minérios, né? Você tem o cobre, né? Alguns são mais fáceis, mas a ideia, então, era mostrar para as crianças, olha, para que o seu pai está trabalhando ali? Por que a gente tem esse impacto gigantesco aqui do seu lado, né? Ah, eu já vi. É. Não sabe. É muito bacana. Essa sessão que a gente fez é uma sessão como se fosse de laboratório, né? Então a gente tem como. Sabe aquelas caixinhas que você coloca remédio, que tem vários quadradinhos assim? Então é uma grande caixa. Em cada buraquinho tem um tipo de minério. Né? Então a gente leva para as crianças para elas fazerem experiências com os minérios. Ensinar para que cada um deles serve. Né? E eu acho que nesse caso a gente também lançou um e-mail para os geólogos da Vale, né? A gente tem um banco. Geólogos, quem gostaria de participar de uma turma ensinando para as crianças o que são os minérios, para que eles servem? A gente teve respostas assim, das pessoas concorrendo. Eu quero, não, me deixa participar. Quando tiver, eu entro na fila, eu quero participar. Onde vai ter? Quando vai ter na minha cidade? Porque a gente é aquela questão da demanda reprimida, né? Às vezes o geólogo ele não sabe como ajudar. Ele fala, eu entendo de mineração, né? Eu entendo de pureza, eu entendo de dados que eu não sei como é que eu vou ser voluntário, né? Às vezes eu não quero ajudar de uma forma que eu não me sinta confortável, né? Então, a gente achou um caminho para poder fazer com que ele se sinta útil e ele se sente bem, né? É bacana para a empresa também, porque a empresa, mal ou bem, com isso ela desperta o interesse na geologia, ela também desperta né, o interesse naquilo que está em volta ali na comunidade, né? Ela esclarece algumas questões, né? Por que você está do lado de uma mina? Por que o trem passa aqui? Né? Então, eu acho que, claro, de uma forma bem sutil, porque não é a intenção esclarecer questões da empresa durante a aula de geologia. É realmente uma aula muito lúdica, né? São brincadeiras, são experiências para entender os minérios. Então, essa foi uma ação super bacana. A gente teve vários geólogos inscritos, as crianças participaram, foram 2 turmas cheíssimas. Eu fui na ação de Rio Piracicaba, que fica no interior de Minas Gerais, e foi muito legal, assim, muito legal. Né? As crianças realmente não tinham a menor ideia do que eram feitos os minérios, para onde eles iam e para que servia aquela mina, né? E ali a gente viu que a gente consegue fazer muito, né? Passar um conhecimento muito bacana, utilizando o potencial dos nossos profissionais, né? E de uma forma muito simples, né? Que é mobilizando essas pessoas para estarem ali no mesmo momento, né? No mesmo horário. E outra coisa que é super bacana também é que os voluntariados, os programas de voluntariados que a gente faz, geralmente são fora do horário, né? Então, esse, por exemplo, era um que ia durar 2 sábados inteiros, né? E as pessoas, mesmo assim, estavam brigando para poder participar. O que é muito legal, é realmente emocionante trabalhar com isso. Vou passar os vídeos, né? Que eu acho que eles podem falar um pouquinho melhor. Os vídeos que a gente tem aqui, só para explicar, a gente tem o vídeo, né, de um projeto que foi... A gente tem o prêmio Voluntários Vale, que é um prêmio dos comitês. A gente elege, né, qual foi a ação voluntária que a gente achou mais bacana. Então, tem um comitê de avaliação. E esse prêmio ele foi dado para esse primeiro vídeo que a gente vai passar, que é a Associação de Policultura Rurais, que foi feito no Piauí. Depois a gente tem um vídeo sobre o projeto Engenheiros na Escola, que eu mencionei para vocês, e um vídeo sobre o leilão solidário, que é uma das campanhas que a gente tem todo ano aqui no Rio de Janeiro, que é um leilão no final do ano, próximo ao Natal. Tá? Obrigada, gente, mas a gente volta a se falar e qualquer coisa eu também estou à disposição para responder as perguntas. Aqui é muito seco, né? A gente tem que esperar sempre pela vontade de Deus, mandar uma chuvinha. E quando chega esse período de seca, é o período que alastra muito, que o sertanejo sofre. Quando fica um período seco, os animais e as criações não têm o que comer. Nosso rebanho era produtivo só no inverno, em termos de peso, ganho. Você criava, mas era largado. Como pode se fazer para poder haver uma verdadeira sustentabilidade na região? E aí teve os voluntariado Vale que veio com essa ideia de a gente formar uma associação. E montar campos de policultura.
E de cada uma planta a gente planta um pouco. Todo esse material é colhido, triturado e é dado para os animais. A pajeira é um maquinário onde você pode triturar qualquer tipo de alimento. Hoje a gente pode fazer a ração para o nosso animal. Isso faz com que nós possamos aumentar o peso do animal no período da seca para que a gente possa vender, lucrar, né, ter um ganho bom. Aqui uma cabeça de bode é comercializada na faixa de R$20. Se tiver bem nutrido esse animal, você pode conseguir um custo aí em torno de R$100 a R$150 por cabeça. Está aí a renda sustentável dele. Não é só uma pessoa buscando melhoria, é um grupo de pessoas reunidos, reunindo força, buscando conhecimento, fazendo cursos, capacitação para melhorar. E como parceiros, a Emater, a Embrapa, a DAP, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Universidade Estadual do Piauí, Secretaria de Educação de Capitão Gervásio Oliveira. Bom, a gente já está decidido, no futuro a gente não quer mais depender, né, do voluntariado Vale, que até para eles também vai ser bom não se preocupar com a gente. E ele deu um empurrãozinho, nós temos que andar. Comecei a levar as crianças na escola, uma diretora me perguntou: por que você traz tanta criança aqui assim? Aí eu expliquei: eu tomo conta, ele e a mãe abandonaram. Comecei nessa interia e comecei a tomar conta de crianças. Eu estou com 77, há 47 anos eu trabalho com crianças. Eles têm um lar, eles se sentem felizes porque tem comida, tem o seu lanche, tem o seu café da manhã, vão para a escola, eu cobro o trabalho de casa, eu cobro os boletins, se a mãe cobra ou não cobra, os que ficam comigo, todos têm que passar de ano, eu sou durona. Chega a criança aqui 6 horas, eu já estou com a casa limpa, banheiro lavado, eu levanto 4 horas da manhã. Vamos à luta. Com a ajuda de voluntários, eu comprei geladeira, o fogão só tinha 4 bocas, eu botei um de 6, botei o piso, que tinha um vazamento. Dei uma limpeza na casa, fiz uma pintura, fiz uma mesa grande, eles sentam tudo em 1, 2 vezes, divide, mas tem a mesa para sentar, eles sentavam com o pratinho na mão. Agora não. Comprei roupa de cama, comprei toalhas de banho, um para cada um, tudo isso com a ajuda dos voluntários da Vale. Porque quem vivia numa casa apertada, com quase 30 crianças, hoje em dia tem uma casa pintada, limpa. Hoje em dia eu sou uma rainha. Aqui hoje nós temos em torno de 50 a 55 pessoas. Hoje interno nós temos aqui na faixa de 35. Os outros 20 são externos, vêm de fora, entendeu? Vão para casa todo dia, vêm e vão para casa. Assim, a gente não pode dar muito apoio não, o que a gente pode dar é casa, comida, roupa lavada e trabalho, né? Nós temos essa fábrica aqui para tirar um pouco da ociosidade, né? Dos cegos. Ter, assim, se sentir útil, né? Saber que faz alguma coisa para ser útil à sociedade, né? E também para a associação, né? Porque dessas vendas da vassoura que a gente mantém a casa, né? Que os voluntários da Vale, eu nem queira nem saber, ajudou muito. A gente tem que falar e tem que mostrar também, né? O dinheiro, né, que eles doaram aí, nós fizemos aquela obra ali da rampa, ali do muro, né, que estava caindo, aquela frente lá também nós demos algum jeito ali. E desde já fica meus agradecimentos aí aos voluntários da Vale, né? Porque depende de cada um de nós conseguir conquistar, obter um mundo melhor. A Associação Mari de Almeida fica localizada em Cavalcante, é uma instituição que funciona como creche para as crianças carentes aqui da comunidade, as quais as mães necessitam trabalhar, não têm com quem deixar e também não têm condições de pagar uma creche. É uma região carente, cercada por algumas comunidades, Madureira, Cascadura, Cavalcante, que a gente atende criança de 2 a 4 anos. A realidade tão dura, né, de carência, que muitas vezes, quando é época festiva e
aparece barulho de fogos, as crianças ficam assim assustadas. Tia, é tiro. Que essa criança vem para cá e ela vai ser cuidada por um adulto, ela vai ter alimentação na hora certa, ela vai ter o banho, né? Ela vai receber os cuidados que uma criança necessita. A gente também tem esse trabalho com os responsáveis de conscientizar que é dever deles de cuidar. A gente sobrevive exclusivamente de doações. E a gente tem aqui, ó, essa cena linda, maravilhosa. Pessoas que saíram dos seus lares, deixaram suas famílias, estão aqui trabalhando em prol do próximo, né? Em prol da nossa instituição. Podem ter a certeza que pelo menos 40 crianças aqui estão ficando mais felizes com o que vocês têm feito por nós. Muito obrigada. Saímos de casa, às vezes, preocupados com alguma coisa, com alguma dificuldade. Chegamos na instituição, a dificuldade maior, outros problemas maiores, e aí esquecemos o nosso. E quando a gente vê, tudo foi resolvido. CASEC, Centro de Atendimento à Criança Especial e Carente, é uma instituição filantrópica com o objetivo primordial de dar o atendimento digno, com fisioterapia, fono, psicopedagogia, psicologia, a essas crianças que têm problemas e deficiências e não têm condições de receber esse tratamento. Então o CASEC faz isso com profissionalismo e com muito amor. Tá, que nós temos criança com síndrome de Down, com paralisia cerebral, autistas, crianças com dificuldade na escola, dificuldade de leitura, crianças hiperativas, crianças com dislexia, então, N situações. O CASEC está atualmente com 61 crianças, sendo atendidas 36 em Bras de Pina, 25 em Guaratiba. Estamos numa perspectiva muito grande, numa ansiedade, numa alegria muito grande dessa parceria com os voluntários Vale. Convidamos todos esses voluntários a nos visitar e ver o trabalho do CASEC. Isso aqui foi um presente dos voluntários da Vale. Ia esquecendo, mas não podia, né? Um Feliz Natal para vocês da Vale e um Feliz Ano Novo também. O levantamento da situação escolar, que nós chamamos é uma metodologia que foi desenvolvida pelo MEC-FNDE. Então se levanta informações tanto da área pedagógica quanto da infraestrutura. Ver cada ambiente, qual a situação deles, o que é necessário, se tem uma rachadura, eu vejo se tem ventilação, se tem iluminação. Mostrando ao MEC a realidade de cada uma escola e com isso o MEC pode então estar intermediando a parceria, financiando todo o processo que precisa ser corrigido nas escolas da rede do município. Além de ser uma exigência legal do próprio FNDE, também se constitui num instrumento de diagnóstico para as nossas escolas. E a importância da parceria da Fundação Vale com o município no sentido de agilizar a concretização do LEC nas escolas é fundamental. Muitos empregados tinham o desejo de participar, tinham o desejo de estarem participando de alguma ação proposta pela Vale, de alguma ação que tivesse alinhada diretamente com a política de investimento social da Vale. Foi daí que surgiu o Engenheiros na Escola, onde a gente pôde estar convidando essas pessoas para participar do projeto e essas pessoas estarem utilizando o seu conhecimento técnico para estar desenvolvendo essa ação voluntária
e promovendo transformação nessas comunidades. Nós vimos que havia a possibilidade de integrar essas duas ações. Uma demanda do município, que era de ter corpo técnico para desenvolver esse trabalho, e a Fundação identificou esse potencial dos engenheiros da Vale e de outras instituições que atuam na região, de trabalhar conjuntamente. Então, aí demos o início a esse trabalho articulado entre os voluntários e as necessidades efetivas do município. E a gente conseguiu, com essa ação, mobilizar os empregados da Vale, também das contratadas. Foi assim, uma mobilização e uma adesão intensa desses grupos, porque é uma ação que junta os voluntários Vale com a Ação Educação. Estamos num contrato aliança aqui, então Odebrecht e Vale se tornam uma só nesse contrato. Então o que é Vale se torna Odebrecht e vice-versa. Além da Ducto também, que é nosso parceiro também de aliança. A Ducto, ela sempre incentiva e acha que o estudo é tudo em primeiro lugar. E com o estudo nós conseguimos formar bons profissionais e o mercado precisa de bons profissionais. A própria Logos, da parte da diretoria, se envolveu, incentivou para que todos participassem. Através da fundação a gente ficou sabendo, mandou um comunicado para a gente e foi uma oportunidade de a gente poder participar e contribuir. Peguei aí umas escolas, um terreno bastante difícil de andar, e a gente demorou 1h30 para chegar, andando dentro da lama. Uma situação bastante complicada, mas bem legal. Inicialmente nós estamos fazendo o levantamento, só que o importante é o processo, né? Que para ter o início do processo você tem que ter um cadastramento da escola, as instalações, aonde fica, o que tem, o que não tem, o que as prefeituras fizeram, o que elas informaram para o Ministério da Educação. Então é só o começo. A partir disso você começa a ter esse cadastro, começa a ver o que está precisando cada um e com certeza vai ter melhoria, né? A gente tem que tirar todas as medidas para refazer a planta da edificação. Além disso, tem uma outra parte que é o inventário de cada uma das unidades. Cada sala, o que tem, qual é o estado do piso, da parede, das janelas, qualidade da ventilação, qualidade dos quadros negros e as instalações hidráulicas, elétricas e assim por diante. Confesso a você que eu não esperava encontrar o que eu encontrei nas escolas que eu visitei. E vejo que a nossa contribuição vai ser muito valiosa. Então eu vejo de uma maneira muito positiva, né, a contribuição que eu e os meus colegas demos nesse fim de semana. A interação que a gente está tendo aqui com as outras pessoas de outra área, de outras empresas, né, amigos de profissão dentro da Vale, mas são pessoas que a gente não tem no dia a dia da gente não consegue ver. E aqui a gente está se conhecendo, o trabalho voluntário está sendo muito satisfatório, pelo fato de saber que a gente vai estar gratificando crianças, né, dentro desse município. E isso para mim está sendo bastante satisfatório. Aqui nós estamos reunidos, tem a turma de engenheiros, arquitetos, técnicos, para ajudar o que a escola está precisando, que está necessitando para essa criançada toda ter educação. É uma maneira que eu vi de retornar o que eu aprendi na escola pública. Eu sei as dificuldades que existem nas escolas. Os engenheiros voluntários que estão trabalhando nesse projeto, todos eles têm essa mesma satisfação de ver a escola pública numa condição melhor. O que eu deixei de fazer em São Luís esse final de semana? Deixei de ficar com a minha filha e com a minha esposa. Deixei de ficar com elas, mas eu ajudei muita gente aqui ajudou a gente aqui também. O pessoal da comunidade aqui foi super gente boa, muita gente trabalhando com a gente, entendeu? Foi super legal. A comunidade toda vem para a sala, entendeu? Porque a turma quer saber o que você vai trazer para eles, né? O que você vai ajudar, o que vai acrescentar, né? Então tem uma curiosidade grande. Então tinha lá o responsável lá da comunidade, o professor, todo mundo, a criançada chegou e eu senti uma receptividade boa. Com o projeto Engenheiros na Escola, fica claro que o voluntariado pode ser uma ferramenta de desenvolvimento
Um trabalho que é gratificante para nós, desgastante para eles, mas que a gente sabe que vão render frutos desse trabalho. A gente só tem a agradecer à Vale e a todas as pessoas que se dispuseram a nos ajudar a fazer esse trabalho. A comunidade se sente lisonjeada, né, de receber um benefício. Com o projeto de engenheiro da escola, vai ajudar muito aqui na nossa comunidade. Então é isso que nós estamos querendo. Já é uma esperança para a comunidade. Para todos vai ser de grande alegria e felicidade, porque a nossa escola está precisando muito. Se a gente não tivesse tido esse auxílio da Vale, a gente estaria com um prejuízo muito grande na questão educacional do município. Ele vem dar base para o governo federal e para o município a real situação das escolas do município. E essa parceria com a Vale foi muito importante. O nosso município ganhou muito. O município pequeno, os recursos são escassos e o município sozinho não teria condições de fazer todo esse levantamento que a Vale vem fazendo. Nós queremos agradecer essa importante parceria, esse importante trabalho que está sendo desenvolvido em nosso município. E dizer para vocês da importância do trabalho de vocês para a educação brasileira. Vocês estão sendo agentes também de transformação da educação.